Kembo Kembo, kwa tata Nzambi Mwilu, Nkembo Kembo na tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Longa vida ao rei Tadi Jambuiso, votado de Antedimesi. Acorda, Banto. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso e ao vosso canal e programa Acorda, Banto. Nós estamos aqui com o nosso irmão e mestre, Nkongo Didi Bengami. Salama, sejam todos bem-vindos. Escola da Sabedoria, Banto. Acorda, Banto. Eita, nós queremos dar sequência sobre o tema que nós temos falado nos últimos tempos, nas últimas semanas, para todo o povo que nos tem acompanhado, a manifestação do reino. Dando continuidade à nossa aula, né? Voltando com a mesma palavra, sejam todos bem-vindos à Escola da Sabedoria, Banto. Né? A Escola da Sabedoria Untum, Tade de Ambuiço, Vontade de Antedimisi. E essa aula, ela é importante porque já disse, né, e vou formular novamente esse princípio. É algo que nós estamos passando nesse período, que é a redescoberta do reino, o ensino do reino e, propriamente dito, todo o movimento que está acontecendo dentro desse período. Lembra que estava explicando sobre lá o Concílio de Nicéia, né, o período do Concílio de Nicéia de 325. Só que de 325 até anteriormente, no ano 70, que é a destruição do nosso templo, 3 anos antes disso, no ano 67, data-se o ano de que o nosso fumo, o Congo de Dissola, ele sofre o seu marco. Então, do ano 67 até o ano 325, são 258 anos. Nesse período, é o período que institui, né? É um período ali onde que ele, anteriormente, ele chama um fumo, né? Os anciões de Éfeso, para alertados que haverá, né? Porque é uma profecia isso. Se é uma profecia, não tem como não deixar de acontecer. Haverá uma questão de que dentro, né? Surgirão falsos mestres de dentro e também surgirão falsos mestres de fora para dentro. E tudo isso aconteceu no período de 258 anos, que historicamente é conhecido como os pais da igreja, na visão cristã, né? na visão pagã, né? Para ser mais contundente, na visão pagã, considerado os pais da igreja. Aí, em 325, se forma o Concílio de Nicéia. A partir daí, então, de 325 até 2018, é o período do Reino das Trevas. Tá? De 325 até 2018 é o período do Reino das Trevas. Nesse período... Antes de eu fazer a continuidade, gostaria só de dizer, Nkongo Didi Sola é o profeta que na Bíblia está escrito como profeta Saulo ou Paulo. E para tentar, porque eu acredito que muitos de nós, Banto, temos essa questão em mente. Para já... as afirmações que o humano tem feito nesse momento sobre os anos entre 326 325, que foi o Conselho de Nicéia até o ano de 2018, esse foi o tempo em que parte da Bíblia é que nós, bantos, e principalmente usando a Bíblia, é já uma pergunta, porque o banto gosta de se perguntar, o banto quer aprender, e o banto quer ver, é aquilo que nós gostaríamos de ver, sem ver não acreditamos. Em que parte bíblica é que poderemos mostrar ao nosso povo que realmente esse foi o tal período, usando as palavras da Bíblia? Tá bem, assim, usando as Escrituras... Sim. Usando as Escrituras, nós vamos encontrar em Atos 20, né? Eu vou pegar a Bíblia. É só encontrar a parte onde que o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, conhecido como Nkongo Didi Sola, ele chama os anciões de Éfeso, né? Para ali ele narrar essa profecia que vai ocorrer com o povo banto.
Aí, nesse procedimento, ele explica que haverá uma entrada, né, uma entrada tanto externa quanto interna de falsos doutores, de falsos mestres dentro de um Banza Congo, dentro da Casa da Verdade, dentro da doutrina a qual é estabelecida por um fumo Yeshuayá. Quem é um fumo Yeshuayá? Um fumo, na nossa língua, é mestre e rei. Né? Então, o rei Yeshuayá, um fumo Yeshuayá. Né? Este que é o verdadeiro corpo de Isalele, ou de Sorele, do escolhido, chamados filhos de Jacó, os filhos de Acaba. O príncipe encontrou a passagem aí ou não? Encontrou a passagem? Eu tenho Atos 20 nesse momento e gostaria de ler a partir. Quando ele chama os anciões de Éfeso. Essa é a mensagem. Né? Então ele faz aí a chamada, né? Aí vem os irmãos de Éfeso junto com ele, né? Aí ele começa a exortar. Ele começa agora a exortar. 17 a 35. Oi? Eu encontrei, acredito que é Atos 17 a 35, 20, Atos 20, de 17 a 35. O que está dizendo aí? Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Congo com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que inútil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Nzambi Yakongo Quatulendo e a fé em nosso Senhor Yeshuayá. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, Mbanza-Congo, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito da verdade, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Yeshuayá para dar testemunho da verdade pela misericórdia de Nzambi Yakongo. E agora, na verdade, em Congo, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Congo, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Nunca mais deixei de vos anunciar todo o conselho de Nzambi. Eu espero que esteja a chegar onde tenho que chegar, não é? Bem, agora sim, já que o povo precisa de provas, né? Vamos. Então seria necessário que o povo pegue um papel, né? E pegue uma caneta para que já possamos agora, fazer. do banco que seja, pega uma caneta, pega algo para você fazer as suas anotações que estão aprendendo, a aprendizagem que nós precisamos. Vamos lá. A princípio, vamos trabalhar pelas datas romanas, tá? Pelas datas romanas. Depois eu passando para vocês pelas datas do povo banto. Então, pela data do povo romano, né? Vamos precisar fazer conta. Pega uma calculadora também, tá? Então, nós temos o ano 67. O ano 67 é o ano onde que em Congo de Sola, o apóstolo Paulo, né? Ele sofre um mártir. 3 anos depois, que é o ano 70, é o ano que é a destruição do templo, né? A destruição do templo. Tudo bem. Em 325, todos sabem que constituiu-se o Concílio de Nicéia, certo? Então, vamos pegar o ano do Concílio de Nicéia, 325, fazer menos a data, né, o ano
que o incômodo de sola, o apóstolo Paulo, ele sofre o seu mártir. Então, é 325 menos 67. Vai dar 258 anos, né? Certo? Menos 67, é? Menos 67. 250. 325 menos 67. Dá 258 anos. Sim. Certo? 258. Esse período... Isso, 258. Esse período de 258 anos é o período, né, aonde que o Ministério da Iniquidade já está em ação, apenas aguardando o desaparecimento daquele que o detém. Né? Essa passagem está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Né? Vai até 2 Tessalonicenses. Eu vou até... vou passar algum lugar, assim, algum lugar vai estar escuro, você não vai me ver mais, né? Estou estudando aqui dentro da minha casa. É muita melanina, então tem que entender. Vou pegar aqui a minha escritura, né? Não é uma casa pequena, está dando quase 10 metros para poder pegar aqui a minha escritura. Né? Toda honra e glória para Zambi e Congo, quatro lendo, né? Então, aí lá em Tessalonicenses, o povo já estava preocupado com isso, né? É uma parte histórica que tem gente que não tem noção. Pensa que as cartas que Paulo escreve, né? As cartas não têm título. Todas as cartas que o incômodo de Sola escreve, ou seja, o apóstolo Paulo, na língua pagã, que vocês têm que perder isso, né? Ele, as cartas, elas têm título, né? Então, lá em Tessalonicenses, o nosso fumo, né? Ele escreve sobre o Ministério da Iniquidade já está em ação. Não é isso? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui a passagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Aí, como é gravado, a gente consegue cortar esses intervalos, né? Eu vou fazer toda a cortação, vou pôr tudo bem. Deixa eu achar aqui, quer ver? Vem para cá. Se você me dizer qual é a passagem, eu também posso. Essa aqui assim. Sem problema. Só. Pera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 8. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 8. Então, nessa 2, 7... vai começar no versículo 6, na verdade. Vai começar no versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Posso ler? 2, versículo 6. Sim, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí no versículo 6 fala assim: agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Este período, depois ele fala no versículo 8, então o tal ímpio se manifestará, mas um fumo e suaiá o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Nesse versículo aí, versículo 6, ele faz ênfase que existe uma força que não está ainda permitindo que esse mistério, né, que essa iniquidade, ela tome posse do conhecimento.
E essa força que ainda ela não permite que essa iniquidade ela toma força em conhecimento é o próprio Paulo, é o apóstolo Paulo, é o incômodo de sola. No entanto que, quando ele chama os anciões de Éfeso, dentro dos irmãos, mediante os irmãos de Éfeso, ali, traidores já estavam infiltrados, né? A mesma personalidade de Judas. Veja que um Fumeçoiá, ele chama os 12, e no meio dos 12, ele escolhe Judas, como está nas Escrituras. Né? E Judas, ele viu milagres, viu prodígios. Judas, ele assistiu todo o ministério de um Fumeçoiá, toda a manifestação, como também ele o fez também. Ele estava junto com os outros juízes, né? Ele era um juiz também. E se por ele não se manifestasse algo espiritual, os outros, né, levariam em consideração. Por que nós estamos fazendo sinais e prodígios e Judas não faz? Judas fazia também. Judas fazia também. Né? Então, nessa mesma personificação, ou seja, nesse mesmo arquétipo, junto com os pais, né, de Umbanza Congo, os professores de Umbanza Congo, já estava inserido os falsos professores de Umbanza Congo. Essas pessoas, o fundo de sola, o apóstolo Paulo ele já conhecia. Ele já tinha essa interpretação, por ser um homem espiritual. Né? Aí que ele dá aquela passagem que nós já lemos lá em Atos, né? Que também, no meio de vós, surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O que eles estavam esperando? Eles estavam somente esperando, aguardando o desaparecimento daquele que podia detê-los a seu tempo, que no caso é o próprio apóstolo Paulo, é o incômodo de sola. Né? Então, quando ele sofre o mártire, demora 258 anos, que é o período que essa doutrina, né, que essas doutrinas elas vão tomando força, né? É um período que essas doutrinas elas vão tomando força e com isso crescendo. Quando chega lá 258 anos depois, por quê? Nesse período nesse período de 258 anos, começou-se as falsas pregações. Com o tempo, cada vez mais destinando as pregações com o destino ao mundo pagão, né? Na língua corrente, aliviando a pregação, cada vez mais se aproximando do nada, cada vez mais se distanciando daquilo que é simples, porque o povo de Umbanza Congo é um povo simples, né? Esse é um povo simples, e cada vez mais se aproximando daquilo que não é. No processo, né, como já foi feito a conta aí, de 325 menos 67, 258 anos. Aí sim que é chamado, na linguagem deles, os falsos pais da igreja. Entende? Você conseguiu compreender? Os falsos pais da igreja. Então, nesse período de 258 anos, chega em 325, aí sim forma-se o Concílio de Nicéia, Constantino. O que Constantino faz? Constantino, né, ele consegue ali ter a sua primeira menção, né, a sua primeira ação tanto politicamente, porque a política ela estava dividida, precisava ali precisava de um dirigente, né? Esse é Constantino. Como também o espaço espiritual precisava do dirigente. Né? Então, nesse período, teve aquelas pregações sobre o Machia, né? Machia, na nossa língua, o Masaia, que ele já tinha vindo ou não, se realmente Elias já tinha vindo ou não, se haveria necessidade do renascimento ou não, que depois tornou-se somente a palavra batismo, né? Que na verdade é renascimento, a palavra somente batismo gerou uma religião em cima disso. Então, cada pessoa com a sua única ideia, eles construíram vários conceitos, né? Então, quando encontrava ali um bom orador, então constituía assim ali pessoas que começavam a seguir aquele bom orador, né? Então começou a surgir grupos e subgrupos, né?
gnosticismo, um monte de ideias, né? O autoconhecimento, que é eu sou o reino, eu sou o espírito, eu sou a própria divindade. Então, as coisas foram tomando esse rumo. Constantino vem, né? Porque está no período da profecia de que um homem daquela estatura espiritual, né, profana, falando, que conseguiria colocar ali uma linha tênue que ajuntasse esses dois domínios e fizesse um só. Esses dois domínios que fizessem um só, nós vamos encontrar lá em Apocalipse 13. Pode falar, Príncipe. Para acrescentar, simplesmente algo da internet, e eu fiz a seguinte pergunta: o que Constantino fez com a igreja? E a resposta simples é: assumiu posição de liderança teológica ao convocar o Concílio de Nicéia em 325 e arbitrar a controvérsia ariana. Com essas atitudes, Constantino garantiu a liberdade religiosa aos cristãos e propiciou favores para a igreja, deixando o cristianismo em posição de prestígio no império. Em outras palavras, tudo aquilo que o Mano falou é a verdade. Pode dar sequência, Mano. Então, chegou nesse período aí, né? Nesse período, tornou-se a pessoa que era cristã, né? A pessoa que era cristã, ela ganhava um título de nobreza, certo? No entanto, que assim era bonito ser cristão, né? Então deixou de ser nazareno, né? Porque é o povo de Nazaré, seguidor de Nazareno, e passou a ser chamado cristão, porque até a palavra Christos, ela não é nossa, ela não é palavra semita, né? É costume dos gregos e romanos, ou seja, da mulher Grécia e da mulher Roma. A mulher Grécia e a mulher romana, essas duas prostitutas profanaram a nossa mãe, que é Jerusalém. Tá? Então, nesse contexto, como está escrito aí, historicamente, aí, nesse documento que qualquer pessoa pode encontrar na internet, né? Então, tornou-se muito bonito. Tornou-se bonito ser cristão, né? Tornou-se um título de ser cristão, né? Um título de nobreza, né? Um título também da parte, ou seja, juntou os dois, governativo, né? Espiritual e científico também. Aí, Constantino, esse espírito mau, né? Ele faz parte ali de dois procedimentos. Dois procedimentos que nós vamos agora lá viajar, entrar no Apocalipse 13. Tá? No Apocalipse 13, nós vamos encontrar duas manifestações. Né? Vamos encontrar duas manifestações em Apocalipse 13. No Apocalipse 13, no versículo 1, ele vai dizer que tem uma besta, que tem uma fera nesse quadro. Né? Posso ler? E também ele vai dizer que no Apocalipse 13, versículo 11, existe também agora uma outra besta. Dependendo da tradução, vai estar escrito besta, outra vai estar escrito fera. Antes de ler, eu preciso entrar com vocês na explicação, vamos dizer assim, na explicação da parábola, porque o livro do Apocalipse seria uma parábola. Né? Vamos lá. A força de um cachorro está nas mandíbulas dele. A força do cachorro está na mandíbula dele. A força de um animal que tem chifre, né, está no chifre dele. Né? Ele ataca com o chifre, certo? A força do animal que tem as garras nas mãos, né? Por exemplo, a força do urso está tanto nas suas garras também, né? E também na sua mandíbula, mas assim, um urso não ataca como um jacaré, né? Ele não faz o ataque como um jacaré, porque a força do jacaré, né, está na sua empenhadura, né? Nem sei se essa palavra empenhadura, é por aí. Eu aceito. Não é nossa língua, tem essas línguas, não é nossa língua. Depois a gente pesquisa se essa palavra é empenhadura, né? Tudo bem. Então, pode ler o versículo, capítulo 13 de Apocalipse, né? Versículo 1. Pode ler, príncipe.
E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Tenho que ler o número 11 também? Não, somente o 1, primeiramente, né? Não vou desmistificar totalmente esse versículo, tá? Mas vou nas partes chaves. Nas partes chaves. E então, levantar-se do mar, uma fera, tá? O mar, nessa passagem, significa povos. Mar significa povos, né? Preciso provar isso, né? Que tinha 10 chifres, né? E 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas e sua cabeça, nomes blasfematórios. Tá? Tudo bem. Então, quando ele fala chifre, o chifre significa poder, força. Certo? Chifre significa força e poder. Tudo bem, nós vamos voltar para esse versículo daqui a um instante. Vamos lá agora para o versículo 11. Ainda no mesmo livro de Apocalipse e ainda no mesmo capítulo. Versículo 11. Pode ler. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Exatamente. Então ele viu, né? Iócara vê, João, uma outra besta, uma outra fera, que subia da terra. Tá? Essa terra é Ilussalama. Porque é de Ilussalama que surgiu a maldade que espalhou sobre todo o mundo. Essa terra é Ilussalama. E fala bem assim, né? Vi então outra fera subir da terra, que tinha 2 chifres como um cordeiro. Tá bem. Quando se fala do cordeiro, todos vocês sabem quem é o cordeiro. Um fume olhar. Não é isso? Ele é o cordeiro. E esse, mas fala lá, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Tá bem? Tá dizendo que tinha 2 chifres como um cordeiro, e o cordeiro é um Fumeçoaiá. Quais são os 2 poderes que um Fumeçoaiá tem em suas mãos? É uma questão, é uma pergunta. Ele tem 2 poderes em suas mãos. Quais seriam esses 2 poderes que ele tem em suas mãos? É o mesmo poder, né? Claro que, abre aspas, é o mesmo poder que essa fera tem também, que essa besta tem também. Este poder que ele tem, que são 2 poderes, é o velho escritos e o novo escrito. Tá? É aqui. Deixa eu pegar aqui. É isso que ele tem nas mãos. Tem o velho, né? É chamado de Velho Testamento por alguns, e o Novo Testamento por outros. Então, ele é um Fumeçoaiá, ele é a escrita, chamado de Velho Testamento, e ele é o próprio Novo Testamento escrito em pessoa. Como ele é a manifestação escrita, então ele é o Novo Testamento. Só que esta besta que está aqui, preste atenção, essa besta que está aqui, ela tem 2 poderes como o cordeiro, mas ela fala como o dragão. É o cristianismo. Ele tem os 2 poderes na mão, que é as escrituras, que virou na mão deles Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, porém eles falam como o dragão. A antiga serpente é chamada Satanás e o demônio. Veja que todo cristão, toda religião cristã, eles têm nas mãos os dois poderes do cordeiro. Mas, porém, eles falam como o dragão. Esta é a outra besta, a qual o apóstolo Paulo, em Cômodo de Di, avisou que de lá de Jerusalém ia sair a maldade que fosse para toda a terra. Então, após a sua morte, no ano 67, 3 anos depois da destruição do templo, no 133 ou 135, a destruição total da cidade de Jerusalém. E no ano 325, a Constituição Geral, através de Constantino, né, esse espírito mau,
a consolidação do Apocalipse 13, versículo 1 e do Apocalipse 13, versículo 11, e na sua sequência, assim. Entende? Então, ele tem dois poderes como um cordeiro, né? A palavra, porque a palavra pertence ao cordeiro, porém, esses pastores, esses doutrinadores, qualquer coisa que tem aí, né? Não sabem de nada, eles têm o poder da mão, mas o ensino deles é como o dragão. Voltando, né, continuando no mesmo livro, no mesmo capítulo, no versículo 1, né, agora vocês entendem quem é essa Roma que está aqui. Quem é esse império que está aqui, né? Vim, então, levantar-se do mar, que é dos povos, veja que sai de Jerusalém, agora, e se levantar do mar, que é dos povos, uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Aí vocês voltam lá para o versículo 12, né? Volta aqui para o versículo 12. Veja que essa fera, ela tem as suas articulações. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida mortal havia sido curada. Então, houve um período que, né, a primeira fera quase que ela despencou. Quase que ela despencou, mas não despencou porque está na profecia. É só uma aparência que ela iria se despencar. Mas não, ela levanta tão fortemente aonde que a Roma, né, a mulher Roma, ela agora, dentro da estátua de Nabucodonosor, aonde que tem todas as limitações de poderes, agora é hora dela assolar a terra inteira. Aí sim está formado o cristianismo, certo? Aí é preciso agora que todos, né, já que é para provar, então está aqui o professor. É para provar. Para provar. Tá bem. Então, é necessário agora. Vamos é necessário. E vamos lá, os títulos, né, blasfematórios. Vamos para um título blasfematório. Né? Um dos títulos blasfematórios que o poder romano usa é o substituto do Filho de Deus. Por quê? Um Fumesuaiá, ele é da tribo de Judá, né? Vou ter que falar todas as línguas, né? Da tribo de Judá. Alguns vão falar que é da tribo de Yehudá, né? Outros vão, assim, que é a tribo de Aondê, né? Que é a tribo de... Certo? Tudo bem. Vamos lá, então, para a tribo de Davi, Yauid, tribo de Arandi, a nossa língua, nossa língua semita, né? Bantu, na língua da tribo de Arandi, certo? Então, da tribo de Arandi, ele pertence à tribo de reis. Tribo de reis. E essa tribo é a tribo que tem o reinado para sempre, como foi prometido. É a tribo de reis. Certo? Tudo bem. Sendo ele da tribo de reis, né? Yeshua vem ao seu tempo, né? Vem ao seu tempo e chama 12 para trabalhar juntamente com ele, né? Para poder fazer a ascensão do seu ministério. No entanto, que muitos esperam, muitos bancos esperam, já que vai vir o rei Audi, espera que ele vai lutar, que ele vai guerrear contra os romanos, que vai pegar a espada. Então, tinha lá os zelotes, né? Os zelotes que tinham eles acreditavam no Massaia, né? Os zelotes esperavam um Messias, esperavam um Machia, mas, porém, que fosse um fumo de guerra, né? Um fumo de guerra. Na língua deles, um senhor de guerra. Né? Nessa língua, o senhor não está conosco. Não. Que fosse um fumo de guerra. Então, tinha aquela esperança, né, que fosse lá, vamos derrubar esse Golias e tudo. Aí ele vem e quebra toda a expectativa desse grupo. Existiam vários grupos.
Então, uns desses grupos, né, como tem o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, então são vários grupos. Veja o que eu falei do ano 67 a 325, já existe antes. Já existe antes. Porque os fariseus queriam dominar, os saduceus queriam dominar, os zelotes queriam dominar. No entanto, que lá quando os incômodos de eles são chamados, veja que um dos sacerdotes, eles falam assim, chama a atenção dos mais velhos. Ó, já levantou fulano, já levantou Bertão, já levantou muita gente e tombou todos eles, né? Agora, se esses homens, o que eles estão falando, for uma mentira, eles vão durar alguns anos, vai acabar. Mas se o que eles estão ensinando for verdade, corre o risco de vocês estar lutando contra Tata Nzambi. É isso que está nas escrituras, né? Ele chama a atenção. Então, esse volume de pessoas, esse volume de doutrinas, essas tentativas de dominar, não é nova. Não é nova. Não começou ali em 325, lá de trás. Veja que o próprio incômodo de Sola, né, da tribo de Benjamim, né, o apóstolo Paulo, ele era fiel à lei, a ponto de matar por ela. Né? Ele fala lá, ó, segundo a lei, fariseu, ele forte mesmo ali, mas o que aconteceu com ele? Né? Ele perseguindo os nazarenos, parece para ele o próprio chefe dos nazarenos. Quem és? Né? Quem és, Sua Majestade? Ele fala, eu sou um fumeçoiá, não estava me procurando? Pode me matar agora. Aí ele, você não estava querendo, você não estava me perseguindo? Eis-me aqui. Quem é, Majestade? Eu sou um fumeçoiá. Por que você está me perseguindo? Caiu, terra, se ajoelhou perante o fumeçoiá e falou, poxa, mestre. Ficou cego, né? Ficou cego. Então, esse conteúdo, né, esse conteúdo de movimentos para subir no trono, ou seja, para imperar, e pensamentos de como é o rei, não é novo. Não é novo. Então, quando o fumeçoiá ele vem na sua ação guiada pelo nosso pai, né, um Congo, a Congo, os Bakongo, né, os Bakongo, Banakongo, né, como tem uma pequena diferença, uns aceitam Congo, outros aceitam Bakongo, né? Então, eu, como professor, tenho que colocar todo mundo numa classe, né? E ministrar para todos, né? Banakongo, filhos do Congo, né? Então, os Banakongo, filhos do Congo, tinha ali, cada um tinha a sua expectativa e não fazia o gerenciamento das suas expectativas. É o que está acontecendo agora. Muitos Banakongo não estão fazendo o gerenciamento da sua expectativa da verdade. Por não fazer o gerenciamento da sua expectativa da verdade, criam-se pensamentos que distorcem as escrituras. Muito pior ainda, muitos pensamentos nem apoiados nas escrituras são. Não. Nem apoiados nas escrituras são. Então todo esse projeto, né? Tá? Aí o fumeçoiá vem, né? Da tribo de Arrandi, né? Como está escrito, mas ele chama Tade para passar para Tade a chave do reino. E Tade não é da tribo de Arrandi. Tade é da tribo de Naphtali. Porque o reino de Essuaiá, ele é único. Ele não morre. Não morre mais. Tem, né? Ou seja, quem morreu foi seu corpo que morreu. Surgiu uma grande discussão aí. Tem gente que acredita que não foi ele que morreu. Mas não foi ele que morreu mesmo. Quem morre é o corpo onde ele está. É o corpo que morre. Nós, Banto, não morremos. O que morre é o receptáculo corpóreo aonde nós estamos. Aquilo que nós somos não morre, porque é a vida. No entanto, que eu até escrevi esses dias sobre o processo da reencarnação, né? Aonde que é instituído que quem vence é sempre a morte.
Porque a pessoa morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Pronto, está decidido. A pessoa vive, morre, vai para o céu, vai para o inferno, está decidido. É uma cultura muito chucra, muito ignorante, muito ignorante, porque é apoiado no reino da morte. A tecnologia da nossa vida, ela é apoiada, né, fundamentada na vida. Nós vivemos um período, né? Vivemos um período nesse receptáculo chamado corpo, sofremos a morte, ou seja, sofremos o desencarno, ou seja, saímos desse invólucro, desse corpo, né? E depois nós retornamos no processo da nossa missão, né? Que pode ser uma aula, depois a gente conversa sobre esse assunto, né? Porque muitas pessoas são crianças para a tendência da responsabilidade desse assunto, o qual as nossas crianças, o Basacongo já domina muito bem. Então, há adultos, crianças, né, que não dominam assunto que nossas crianças, o Basacongo, dominam muito bem. Então, é muito distante, né? E é Suaiá, um fumo é Suaiá, então ele passa a chave do reino para um Fumutade. E um Fumutade, ele é da tribo de Yahandi. Mas como que o príncipe vai provar isso? Naftali. Aí que vem. Quero saber, quero provar. Tá bom, então toma cajado na cabeça. Vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Manda aí. Veja que lá em 325, né, desde o último Tata, né, que na língua deles, né, na nossa língua é Tata, na língua deles é Papa. Existe uma cronologia do primeiro Papa até o último Papa. Existe uma cronologia, que é onde que é a linha do tempo, né? A linha do tempo. Esse Papa reinou desse período até esse período. Depois deste Papa reinou desse período até esse período. É fácil de ver, é só entrar na internet e fazer lá ou procurar, né, dentro do site deles mesmo e ver que tem uma linha de tempo em o ano que cada Papa reinou, né? Isso é verdade para eles. Isso é uma constituição para eles, e essa é uma árvore genealógica espiritual que pertence a eles. Só que todos eles, né, desde o primeiro até o último, eles se constituem, né, como propriamente dito o Pedro, na língua dele. Não é isso? Como constitui como Pedro, ou na nossa língua, né, se constitui como se fosse o próprio Tade, certo? Como se fosse o Tade. Então, aquele que preside hoje, como aquele que presidiu antes dele, como aquele que presidiu assim na sua sequência, né? Na sua sequência, aqueles Tata, ou seja, aqueles Papa, eles são o representante como se eles fossem propriamente dito Pedro, né? Na nossa língua, Tade. Mas por que eles têm essa menção? Porque eles sabem, no entanto, que o brasão deles, é só ver aí, digitar imagem, brasão romano, vai estar lá sempre isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vai estar sempre lá, né? Minha filha que me deu, isso aqui, ó, a chave. Né? Deixa eu melhorar aqui, ó. O Papa ama com uma chave assim. Simbolizando o quê? Simbolizando que a chave foi entregue a Pedro. Né? Que foi entregue a Tade. Por quê? Porque eles sabem que Tade tinha que voltar. Eles sabem que Tade tinha que voltar. Então, para bloquear, né? Para bloquear dentro do espaço-tempo deles, e eles sabendo que para eles reinar sobre toda a terra espiritualmente, eles tinham que trazer à existência no contexto deles que eles eram Pedro, que eles são Tade. Eles são Tade. Por isso que, sendo assim, eles se tornaram a pedra fundamental que governou o poder político, científico e religioso da terra inteira. Até hoje. Desafio qualquer um dizer ao contrário, que o poder político, científico e religioso não ficou na mão desses reis.
Quem é que pode levantar um governo que tem o poder político, científico e religioso na mão do que Roma? Aliás, eu acrescento mais em dizer, todo presidente que é eleito em Angola, ou em África, vamos lá dizer em África, vai e é abençoado pelo tal Papa e etc. Palavras e tal, Exatamente. isso votar diante de mim, o rei do povo banto, mas é verdade, porque eu, como angolano próprio, afirmo que assim é. Todo presidente que é eleito, e em Angola nós só tivemos 2, 3, então, mas todos eles tiveram a tal visita, o João Lourenço, uns anos atrás, e etc. E todos os outros presidentes da África fazem a mesma coisa. Então, o poder realmente ditar, digamos, votar diante de mim, a igreja roubou. Acorda, bando. Exatamente. Então, como eu falei, né, para que seja aprovado, né, não é possível. Quem tem esses 3 poderes em mão, poder político, tinha, né? Obteve esses 3 poderes em mão durante esse período de espaço-tempo que lhe foi permitido o reino, né? Ou seja, tudo isso me foi dado e dou a quem eu quero. Essa essa permissão, né? Tô procurando a palavra certa, assim, essa não seria personalidade, né? Mas sim essa manifestação, não encontrei a palavra aqui na minha mente agora, na minha mente, não, na minha consciência, né? Essa manifestação tornou-se carne e sentou no trono. Essa manifestação, lembra lá? E pegou, no caso, ele levou o Fumeçoiá até o pináculo, né, até o pináculo do templo, aonde que ele estava lá no processo de 40 dias, né, 40 noites em jejum, e falou para ele, tudo isso aqui é meu, e eu dou a quem eu quero. Essa palavra, essa ação, ela se personificou, né, tornou-se carne e sentou num trono. E nesse trono, ele obteve até os tempos atrás, né, os 3 poderes: o poder espiritual, científico e governativo. Os governos se prostraram aos seus pés, né? A espiritualidade reinou sobre a terra inteira e o poder científico mudou até o poder da ciência, né? E os outros domínios que surgiram, depois vem os protestantes, depois os Illuminatis, nem todos aceitam a parte ali da parte surge o iluminismo, né? A parte assim da ciência, né? Aquela parte da formação da Terra, se era de uma forma ou se era de outra, né? A criação que o homem veio do macaco, veio do chimpanzé. Eu até sento mais uma. Algo Já? que eles têm feito até o dia de hoje, que é a retransformação de RNA ou DNA, na qual eles podem fazer peixes artificiais e animais artificiais em si. É uma das mudanças. Enfim, continua, mano. Exatamente, né? A manipulação dessas informações. Manipulação. Né? Então, isso, né? Isso, exatamente, essas manipulações, né? Primeiro começa com uma ciência que é para ajudar a pessoa que tem uma deficiência, né? Que tem esses casos, manifesta-se de uma forma, mas a ideia é outra, né? A ideia é bem outra. Sempre tem até porque a mente, aí sim é mente, né? A mente humana, ela não tem a capacidade nesse nível que ela está, né? Entendam bem, a mente humana não tem a capacidade no nível que ela está criar uma coisa boa. Tudo que ela faz é 50% para o mal e 50% para o bem. Né? Muitas das vezes são 50 mais 1 para o mal e 49 para o bem. Né? Não tem ali o poder de chegar a 70% para o bem e 30% para o mal, por causa do nível da consciência que se encontra após a queda de mútuo. Então, após a queda de mútuo, a manifestação do bem e do mal ficou dosada. São poucos aqueles que conseguem trabalhar a sua pineal, né? Conseguem trabalhar ali a sua psique espiritual e trazer para a Terra a manifestação do reino.
né? Existe um povo a qual foi separado, né? Que é o povo molde do Altíssimo, que é o povo separado para que assim seja feito. Tá? Então, seria uma outra aula que a gente entrar em química, metafísica e física quântica. Então, já seria uma outra aula, né? Então, esse poder, ele se divide, porque lembra lá na estátua, na Nabucodonosor, que a perna da estátua é toda de ferro. Era de ferro, então era rígida. Isso não é questão do que eu estou falando, é questão que está escrito lá no livro de Zanzamiel, do livro de Daniel, né? Não precisa acreditar em mim, não. É só ler as escrituras, né? Então, lá no processo onde que Roma domina, depois, quando chega no pé da estátua, o reino, né, de Roma, que é ferro, ele se divide com barro, porque o barro e o ferro não faz ligadura. É onde começa a surgir esses conceitos. Como é no telefone... A foto que o Mano Benga me pôs no nosso grupo, foto da estátua que está aí, mas eu não consigo pôr a imagem. Mas quando tiver a fazer as atualizações, pôr a estátua a imagem no filme. Dá continuidade. Sem problema. Então, a estátua é chamada estátua de Nabucodonosor por causa do sonho dele. Né? Então, ao período da perna da estátua, que Roma não tem conversa, Roma está definido, ela sola quem quiser. Né? Não estou acreditando que o príncipe está falando, vai lá conversar com o seu professor de história, então. Se tem dificuldade com o que está sério, vai lá e estuda com ele. Né? Ele vai passar para você todo o procedimento. Né? Eu falei, tem que pegar o cajado e começar a bater. Né? Então, ali, porque o objetivo não é destruir, o objetivo é construir, né? É construir quem é realmente que nós somos, quem é realmente que vocês são. Nós somos Banacongo. Foi enfiado tanta tradição, tanta coisa na cabeça de vocês, que para muitos fica difícil entender aquilo que nós somos. E realmente eu confesso a vocês que eu conheço isso, reconheço isso, mas se nós não trabalharmos na missão que nós somos, vocês vão ficar na naus. Vão ficar na naus, largado, vão ficar naquele período do ano 67 a 325, vão ficar período do 325 a 2018 sem saber o que está acontecendo. Sem saber o que está acontecendo. Nosso pai, Tata Nzambi Apumbo, ele separou um povo para ensinar as nações. E esse povo é os filhos de Jacó. É os filhos de Jacó. Somos nós. Então, continuando. Nesse período, né, onde surge esse poder ali da estátua, né? Então, tem o poder onde que Roma domina, sem conversa, não tem nada para ninguém, né? Não tem bárbaros, não tem nada. E tudo é destruído por esse poder. Roma assola mesmo a terra inteira. Depois, quando chega o período que é o pé da estátua, aí que começa aquelas discussões, né? Não é bem assim as coisas. Mas aí que surge os Illuminatis, surge esse... Ou seja, começam a ciência a falar diferente, né? Aí as pessoas não começam mais, não, tudo da Bíblia, do jeito que a Bíblia está certo, né? Começam a questionar, né? Porque então eles têm a Bíblia na mão e eles otorgam o que está na Bíblia é certo, o que não está é morte. Não é isso? Conforme E quando chega no pé da estátua, aí começa a surgir essas não aceitações. Daí que vai se formar, né? Depois ali vai se formar a ONU, os outros estados vão dividir, né? Todo esse processo. Tá bem. Aí, como nós estamos no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 13, então do 13, do versículo 1 até o versículo 10, é a manifestação de uma fera, de uma besta. E depois do versículo 11 até o versículo 18, é a manifestação de uma outra fera, uma outra besta, certo? Então, nós vamos entrar, príncipe. Sim. O príncipe teria como, por exemplo, vou perguntar, se não tiver, a gente faz diferente. Teria como príncipe abrir aí na tela, compartilhar uma tela
e Sim. abrir um arquivo de Excel para que nós possamos fazer uma conta, né? Tem como? Tem sim. Eu vou já agora pegar Então a gente no termina programa essa de parte do Excel. primeiro vídeo aqui. Agora a gente passa para a segunda parte, mostrando os cálculos da palavra vicarius filii Dei, que significa substituto do filho de Deus. E eu continuo explicando. Inguetá.